Na primeira noite, falei um pouco sobre a história do livro de Efésios. Nós olhamos que em Atos capítulo 18, onde o apóstolo Paulo pela primeira vez passou por Éfeso, depois no capítulo 19, nós o encontramos novamente em Éfeso. Algo que não comentei muito a respeito é que no capítulo 20, quando ele estava já voltando para concluir a sua terceira viagem missionária, ele não voltou por Éfeso, mas em Mileto ele mandou chamar os anciãos de Éfeso para que chegasse até Mileto, e ali ele despediu dos irmãos de Éfeso. Outro detalhe bem interessante sobre a igreja em Éfeso é que nós encontramos João Amado escrevendo, sob a inspiração do Espírito Santo, uma das cartas à Ásia Menor, à igreja em Éfeso. Os irmãos se lembram em Apocalipse? E qual foi a repreensão que João trouxe contra a igreja em Éfeso? Alguém se lembra? Eles haviam deixado o seu primeiro amor. Amados, olha, uma coisa que gostaria de encorajar os irmãos hoje à noite é nunca deixar o seu primeiro amor. Sabe aquela paixão inicial? Aquele amor que dá até borboleta por dentro? Espero que assim o seu amor para com o seu Salvador Jesus Cristo. E isso é possível manter ao longo dos anos, mas será necessário que você esteja olhando para Jesus Cristo. Observe, esse é o propósito de Efésios. O que o apóstolo Paulo está procurando levar à igreja em Éfeso é a focar a sua atenção em Cristo. Veja bem, Efésios capítulo 1, nós percebemos o versículo 3, já temos lido na primeira noite, mas novamente diz: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Observe no versículo 9 e 10, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Não vou tomar tempo, porque eu gostaria de analisar a vida de um dos apóstolos e ver a importância de olhar para Cristo e o perigo que acontece quando nós tiramos os olhos de Cristo. Mas se você caminhar por Efésios, em todos os capítulos, você vai perceber que o apóstolo Paulo faz menção a Jesus Cristo e o quanto ele é digno de louvor e glória, e devemos estar olhando para Cristo. Com isso em mente, eu gostaria de apresentar a personagem que eu gostaria de analisar brevemente a sua vida, focando primariamente em 3 ocasiões em que ele tirou seus olhos de Cristo, para a gente aprender algumas lições, fazer uma aplicação e, se Deus quiser, nunca nos esquecer de estarmos olhando para Cristo. João capítulo 1, acompanhe-me ao livro de João, o Evangelho segundo São João, capítulo 1, e observem aqui, pois estaremos lendo sobre o primeiro encontro desta pessoa com Jesus Cristo. Versículo 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Observem bem o versículo 40, pois diz: era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão, qual é este nome? Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E o versículo 42 diz: e levou-o a Jesus. Amados, aqui eu encontro a primeira vez que Pedro veio a Jesus, e percebemos que Jesus disse a ele: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Nessa ocasião, Pedro olhou pela primeira vez para Jesus Cristo.
a primeira pergunta que faço a todos presentes aqui hoje à noite: você já olhou para Jesus como Salvador? Aquela primeira vez que você entende a sua pecaminosidade perante Deus. A Bíblia apresenta em Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia continua declarando em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amado, se você está aqui hoje à noite e por mais conhecimento que você tem sobre Jesus Cristo, se você nunca olhou para Ele como sendo a sua única esperança e você com o coração arrependido, creu em Jesus, que Ele morreu por seus pecados, que Ele foi sepultado e que ao terceiro dia Ele ressuscitou e hoje está sentado à destra do Pai. E Deus Pai lhe oferece gratuitamente a salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Você diz: pastor, mas Pedro foi salvo nesta ocasião? Olha, eu não vou tentar convencê-lo que ele de fato aqui creu em Jesus como seu Salvador, mas o que eu declaro é que a partir deste momento, em algum momento da sua vida, Pedro recebeu Jesus, crendo nele como seu único e suficiente Salvador. Eu encontro outro momento de suma importância na vida de Pedro em Lucas capítulo 5. E veja bem, em Lucas capítulo 5, eu tenho até uma mensagem que prego sobre este texto, usando este momento na vida de Pedro para ilustrar a importância da nossa obediência na palavra de Deus. Que venhamos a obedecer sempre. Mas eu gostaria de simplesmente apontar alguns fatos aqui, declarando aos irmãos que Pedro novamente olhou e foi obediente a Jesus. Observe no capítulo 5 de Lucas, dos versículos 1 a 3, temos uma grande multidão que se reuniu para ouvir Jesus. Simão e os seus companheiros haviam pescado a noite inteira, estavam lavando as suas redes na beira do mar da Galileia, ou lago de Genezaré, e ali Jesus se aproximou, ele entrou em um dos barcos, porque a multidão o apertava, ele ensinou a multidão, e logo no versículo 4 a Bíblia diz, e quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Amados, olha, Pedro recebeu uma ordem de Jesus para que voltasse ao mar, que sujasse novamente as suas redes, e logicamente não fazia sentido. E olha, não vou continuar a desenvolver toda a mensagem, mas pense sobre isso. Em momentos, mesmo olhando para Cristo, a palavra de Deus nos apresenta algumas coisas difíceis a fazer, que nós temos que decidir se vamos obedecê-lo ou vamos seguir a lógica humana. A lógica e o raciocínio de Pedro é: nós já fizemos isso e nós não apanhamos nada. Com certeza, já considerando as suas redes que estavam limpas, teria ainda mais o trabalho de limpar novamente as redes. Mas observe no versículo 5, ele diz: mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amado, que esta seja a nossa atitude como cristãos, quando a palavra de Deus vem ao encontro de nossos corações, em qualquer área, seja de perdão, liberar perdão para aquele que tenha nos ofendido, seja para ser gracioso até mesmo para com os nossos inimigos. Podemos até questionar, mas Senhor, eu já tenho feito isso e não deu certo de forma alguma. Aquela pessoa falou mal de mim, eu procurei abençoar aquela pessoa continuou a fazer a mesma coisa. Eu então vou desistir. Mas não, sobre a tua palavra continuarei a fazer e obedecer a palavra de Deus. Depois você lê e observa o que aconteceu quando Pedro lançou as suas redes. E amado, eu adianto a você que houve uma grande colheita, sabe de quê? Peixes. Por quê? Porque Pedro obedeceu à palavra de Deus.
Amado, não seria maravilhoso se a partir daquele primeiro encontro com Cristo, que Pedro focasse sempre em Jesus Cristo, nunca tirasse os seus olhos de Cristo? Aplicando isso a nós, não teria sido maravilhoso? Ou não seria? Eu digo teria sido porque se você já é salvo por algum tempo, em algum momento, eu garanto que você já também tenha tirado os seus olhos de Cristo. Observe a primeira ocasião que gostaria de trazer a sua atenção, 3 coisas que aconteceu quando Pedro tirou os seus olhos de Cristo. Acompanhe-me a Mateus, capítulo 14. No livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 22, Mateus, capítulo 14, e versículo 22, a Bíblia diz: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida, a multidão subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele diz: vem. Nós percebemos aqui que os discípulos estão em uma situação que eu pessoalmente não gostaria de estar. É num barco e eu amo pescar, okay? Eu amo pescar peixes, tá? E eu não sei, talvez nós temos alguns pescadores aqui, mas é muita emoção. Quando você está em um barco e pode ficar ali a tarde ou a manhã toda, ou até mesmo o dia todo, é sempre aquela esperança de que algum peixe vai pegar aquele anzol e puxar, e aí vem aquela emoção de trazer aquele peixe até o barco. Mas eu não gostaria de estar em um barco quando houvesse uma tempestade. E a Bíblia diz que eles estavam no barco no meio, açoitado pelas ondas. Sabe que é muito fácil tirarmos os nossos olhos de Jesus quando estamos passando por uma tempestade na vida? É fácil. Em momentos, a tempestade é alguma confusão na família. Em momentos, é alguma confusão até mesmo na igreja. Em momentos, alguma confusão no trabalho. Em outros momentos, problemas financeiros. E nós começamos a olhar ao redor e acabamos tirando os nossos olhos de Jesus. Mas a Bíblia diz então que Pedro, ele falou: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse a ele: vem. Eu admiro Pedro. Pastor Douglas, tenho ouvido alguns criticá-lo, porque sabemos já o final da história, mas ele foi o único que teve a fé suficiente para sair do barco. Já imaginou? Dentro de um barco, Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir até... Vem. E lá vai Charles. Bota uma, Eu não imagino como seria pisar em água. Como foi? Será que aonde Pedro pisava, a água era como se fosse um chão? Ou será que por baixo as ondas, ele pisava e era firme, mas a perna subia? Eu não sei. Imagine da forma que você quer. Mas o que eu sei é que Pedro saiu do barco e ele foi caminhando em direção a Jesus. Ele estava olhando para Jesus. Mas observe, a Bíblia diz, no versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Apesar de aqui não declarar com clareza que Pedro tirou os seus olhos, o que eu
creio pessoalmente, é que ele começou a sentir o vento e começou e tirou os olhos de Jesus e começou a se afundar. Amados, sempre quando nós tiramos os olhos de Jesus, sabe qual direção nós vamos? Não para frente, não para cima, sempre para baixo. Nós afundamos quando tiramos os olhos de Jesus. Ele, ou seja, passou a viver na incredulidade. Você já esteve na incredulidade? Mesmo sendo um salvo pela graça do Senhor, vivendo a sua vida na incredulidade? Incredulidade é tipo assim: temos um bom culto, Deus traz uma nova família, e aí você pensa, poxa, é bem provável que não vão ficar aqui conosco em nossa igreja. Sabe o que é isso? Isso é incredulidade. Ah, mas pastor, eu creio que nós nunca vamos chegar a ser uma igreja com 150 membros. Sério? Ah, mas Deus pode. Eu lhe garanto que Ele pode. Mas Ele pode quando nós caminhamos pela fé. Não na incredulidade, mas sim pela fé. Pode ser talvez um problema em família. Há um problema em você não tem como resolver e, ao invés de crer nos princípios e continuar a focar, nós muitas vezes olhamos na incredulidade e começamos a fraquejar na fé, tentando resolver. A Bíblia diz que a fé é pelo ouvir, e o ouvir como? Pela palavra de Deus. E amados, nós nunca vamos errar quando nós olhamos para a palavra e humildemente obedecemos à palavra de Deus, crendo que Deus irá nos dar a vitória. Nós temos então essa ocasião em que Pedro tirou os seus olhos de Jesus e começou a afundar. A segunda ocasião que gostaria de apresentar aos irmãos, que Pedro tirou também os seus olhos de Jesus, é um momento em sua vida que ele pensava ser algo que não era. Já aconteceu de você pensar que é algo que não é? Sim, não. Outros falam, pastor, sobre o que o senhor está dizendo? Deixe-me apresentar aos irmãos o que estou querendo dizer. Pedro era alguém rápido para dar as respostas. Era alguém que até argumentava com os discípulos, querendo saber quem era o maior, quem era, Poxa, ele querendo ir. Sempre tinha aquela resposta rápida para Jesus. Até mesmo na ocasião da última ceia, logo depois, nota em Marcos capítulo 14, e algum tempo atrás, eu estava meditando sobre essa ocasião em Marcos capítulo 14, e observe o que acontece logo depois da última ceia de Jesus com seus discípulos. Observe que nós temos aqui a conclusão da ceia, no versículo 26, Marcos capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz: e tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. E disse-lhe Jesus: todos vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. Jesus o que está fazendo? Ele está falando aos seus discípulos: olha, em breve, todos estarão se dispersando. Vocês vão se escandalizar em mim. Nota qual foi a resposta de Pedro. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizam, nunca, porém eu. Nunca. Eu jamais. Mas espera aí. Jesus, o nosso mestre, o mestre de Pedro, disse a todos os discípulos que ele se escandalizam. E Pedro diz: Senhor, está errado. Eu jamais me escandalizarei. Continuando a leitura, eu acho fascinante a forma que Jesus teria todo o direito em repreendê-lo, mas ele escolheu não repreender Pedro aqui nessa ocasião. Nota no próximo versículo, e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, me negarás.
Ou seja, ele apresentou que todos iriam se escandalizar. Eu jamais me escandalizo. Os outros podem. Senhor, o senhor sabe como João é complicado esse menino. Tiago ali, ó, os outros, eu até concordo, mas eu jamais. E Jesus falou: olha, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, você me negará. Sabe o que Pedro respondeu? Mas ele diz com mais veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Vocês lembram do versículo que Jesus disse para vigiarmos e orarmos, para não entrarmos em tentação? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês lembram o contexto desse versículo? Qual é o contexto? E a quem foi dito? Nota a sequência, o versículo 32, e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os o quê? Como é que negócio é esse? Jamais te negarei. Jamais te abandonarei. E eu achei fascinante que Jesus ali estava. Quantas pessoas? Pedro, Tiago e João. Quem estava dormindo? Quantos estavam dormindo? A Bíblia diz que achou os. Quantos? Os três. Tiago estava roncando. João, figurativamente, a Bíblia não fala que estavam roncando, mas estavam dormindo, os três. Mas a quem Jesus direciona a palavra? Nota, no versículo 37, e chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Sabe o que eu pessoal, agora é pessoalmente, o que eu pessoalmente creio, na sequência, Jesus está procurando levar Pedro a entender algo sobre si mesmo. Em momentos é tão fácil pensarmos além de nós mesmos do que devemos. Pedro estava pensando bem além de si mesmo do que ele deveria. Ele deveria reconhecer e humildemente entender que por mais que ele se considerasse firme, a carne ainda era fraca. E a única forma de continuar a olhar para Jesus é segui-lo humildemente. Continuando, e aqui apenas para concluir o que Jesus declarou a ele, versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pedro, você precisa vigiar e orar. Olha, o espírito, aquele zelo, aquela veemência que ele estava em, eu jamais, isso é admirável, mas ainda a carne é fraca. E nota comigo em Lucas capítulo 22, porque na sequência sabemos que Lucas capítulo 22 dá explicação sobre Jesus, Pedro seguindo Jesus de longe. Observe aqui, Lucas capítulo 22, versículo 54, sabemos que logo depois, Judas chega, traz Jesus,
E eles então levam Jesus, e a Bíblia diz, no versículo 54, então prendendo-o, o levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse, este também estava com ele, porém ele, Pedro, negou-o, dizendo, mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outra vez, disse, tu és também deles? Mas Pedro disse, homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo também, este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Em outra passagem paralela diz que ele praguejou. Sabe o que acontece? Quando nós tiramos os olhos de Jesus, podemos, como Pedro, chegar ao ponto de grandemente nem parecer que somos salvos. Ah, mas pastor, eu jamais. A única forma do cristão estar andando perante o Senhor é em humildade. É só pela graça de Deus que qualquer um de nós estamos de pé. Amados, precisamos reconhecer o quanto precisamos de Cristo e estarmos focados em Jesus Cristo. Quando nós passamos por uma tempestade e tiramos os olhos de Cristo, procurando por meios de resolver, olhe para Cristo, pois é o melhor e o mais seguro que irá nos levar e nos libertar daquela tempestade é Jesus Cristo. Quando nós estamos em um bom momento em nossas vidas, devemos tomar cuidado. Por quê? Porque é possível pensar além de nós mesmos do que deveríamos. E é justamente isso que aconteceu. Aquele que declarava que jamais negaria, nós já temos visto por 3 vezes, ele já negou o seu Salvador. E nota o versículo 61. E virando-se o Senhor, o quê? Olhou para Pedro. Amado, sabe que ali ao redor daquele fogo, Pedro não estava olhando Jesus. Mas após ele ter negado, Jesus virou e olhou diretamente aos olhos. Já imaginou o frio que deu na barriga de Pedro? Aquele sentimento de angústia. Nisso que momentos antes, se ele tivesse se humilhado, talvez poderia ter evitado, mas por ele ter tirado os seus olhos de Jesus, ele chegou a um nível que nunca pensaria que chegaria, pois ele tirou os olhos de Jesus. Segundo ponto, quando ele tirou os olhos de Jesus, pensava ser algo que não era. Que diferença, e graças a Deus pela restauração de Jesus, pois quando nós o encontramos na sua segunda carta que ele escreve, olha a diferença. Antes ele tão confiante em si mesmo, nota a quem ele declara glória em 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 18. 2 Pedro, capítulo 3, e o versículo 18, Pedro já avançado em idade, avançado em seu ministério, e observa a instrução que ele concluiu a sua segunda carta com as seguintes palavras: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a quem? A Jesus Cristo, seja a glória. Seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Sabe o que Pedro aprendeu rapidamente? Que a carne não é confiável. Ele diz, olha, toda a glória seja dado ao Senhor Jesus Cristo. Agora, para todo sempre, Ele é glorioso. Em primeiro lugar, quando Pedro tirou os seus olhos de Jesus, ele se afundou. Segundo lugar, quando ele tirou os olhos de Jesus, ele considerava ser algo que não era. Terceira ocasião em que eu estou apresentando e lembrando, apenas usando isso para tirar algumas aplicações para nossas vidas, em João capítulo 21,
Observe aqui, nós temos Pedro, então, decide que após a crucificação de Jesus, ele disse aos discípulos: olha, eu vou pescar. E eles então disseram: nós vamos também contigo. Temos o seu encontro com Jesus na praia, versículo 4. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Os irmãos conhecem. Ele perguntou novamente: vocês pegaram alguma coisa? Pescaram a noite inteira? Não. Ele falou então: lança as suas redes do outro lado do barco. E ali, por obedecer novamente, adivinha quantos peixes eles colheram? A Bíblia declara que foram 153 grandes peixes, versículo 11. Não se rompeu a rede. E então Jesus convida-os a virem e comer. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu, Senhor, sabendo que era o Senhor? Chegou, pois, Jesus, versículo 13, e tomou o pão, deu-lhes e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de terem jantado, nós percebemos Jesus então restaura Pedro. Os irmãos se lembram, quando ele pergunta, olha para Simão e diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Qual foi a resposta de Jesus? Apacenta os meus cordeiros. Novamente volta a perguntar: Simão, filho de Jonas, versículo 16, amas-me? A mesma resposta, e no final do versículo, Jesus declara: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirás, e te levará para onde tu não queiras. E diz isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Aqui nós temos o Senhor Jesus restaurando Pedro. É como se ele estivesse levando Pedro a entender: Pedro, você me ama? Porque me negou? Você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Ok. Então faz o que eu tenho para você fazer. O que eu tenho ensinado você a fazer, faça isso. Trabalhe, tem muito serviço a fazer. Apacenta as minhas ovelhas. E então, por 3 vezes, a mesma pergunta, e olha, tem muito serviço a fazer. Aí logo ele apresenta a forma que, mais velho, ele seria levado por onde ele não queria, as mãos seriam cingidas, e então, isso significando qual morte ele haveria de passar. Jesus, então, disse a ele: segue-me. Amado, sabe que aplicando isso de uma forma bem simples, Deus tem um plano perfeito para cada pessoa aqui hoje à noite. Ok? A sua vida é única. Você irá ter contato com pessoas que eu nunca vou ter. Assim como eu terei, que os irmãos também nunca terão. O que Jesus quer é que cada um de nós estejamos olhando e seguindo Ele. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes agimos como Pedro agiu aqui. Jesus estava lidando com ele, declarando: olha, eu quero que você me siga, que você me sirva. E o que ele disse? Nota no versículo 21. Versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Qual discípulo foi este? João, o amado. Exatamente. Estão me acompanhando? Jesus está falando com Pedro: Pedro, você vai acontecer isso ainda pela frente, segue-me. O que Pedro fez? Ele olhou para João. E nota qual foi a sua pergunta, versículo 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Os irmãos percebem que
mais uma ocasião em que Pedro tira os seus olhos de Jesus e começa a olhar para quem? Ah, peraí, e aquele ali? E sabe que a terceira ocasião, quando tirou os olhos de Jesus, ele se distraiu, importando-se com coisas que não eram de sua conta. Se você já teve filhos, em momentos, um filho chegou para você, você deu uma ordem para os dois filhos, e de repente os dois desobedeceram, ou um estava fazendo errado, e aí o outro vem correndo para você. Ah, mamãe, mas... E se você, em momentos, creio que todos os pais são assim, filho, vai sentar, eu cuido do outro. Ah, eu lembro quando era criança, né? O Bob, meu irmão mais velho, os irmãos conhecem ele, né? Ei, rapaz, era bagunceiro, hein? Ixi, arteiro, né? Eu, graças a Deus, eu nunca fiz uma arte na minha vida. Acredita, pastor Douglas? Eu também não. Ei, quantas vezes. Rapaz, quem chegava na mamãe primeiro, geralmente é que contava a melhor história, mas graças a Deus que a mamãe conseguia, já sabia, e ela, você cuide de si mesmo, você cuida de si mesmo. Amado, sabe que em momentos nós estamos mais nós nos importamos mais com fulano, cicrano e beltrano do que com o nosso dever perante o nosso Pai Celestial. Ah, pastor, eu poderia fazer tanto, mas a mulher que Deus me deu não deixa servir ao Senhor. Ah, mas pastor, eu poderia ter tanto, mas olha lá, aquela irmãzinha, ela é tão difícil. Peraí, você nunca responderá a Deus por aquela irmãzinha. E amados, nós precisamos olhar para Jesus, ter Ele como o objetivo principal da nossa vida e permitir com que Ele cuide daqueles ao nosso redor. João capítulo 21, temos lido do versículo 15 ao 22. No versículo 22, disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Amado, é como se ele falasse assim, ô Pedro, não é da sua conta. Ok? Não é da sua conta. E quantas vezes, como igreja, nós vivemos mais preocupados uns com os outros, ou até mesmo com outras coisas, do que o que eu tenho a fazer para o meu Salvador Jesus Cristo. Amado, olha, o meu desejo e a minha oração para a Igreja Batista Macedônia de Cássia é que este próximo ano, e parabéns pelo primeiro ano de organização, mas o meu desejo é que a cada ano que passar, que sejam mais focados em Cristo, que sejam mais corajosos pela causa do Senhor Jesus, que quando tempestades vierem, que foquem mais ainda a atenção no Senhor Jesus Cristo. E amado, eu tenho certeza que se nós aplicarmos isso em nossas vidas, olhando para Cristo, observe Hebreus capítulo 12, e o autor, ele diz no versículo 1, Hebreus capítulo 12, versículo 1, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus, olhando para Jesus. Eu amo a natureza. Eu gosto de acampar. Eu gosto de... Eu não sou expert de forma alguma em navegação, mas eu me fascino por navegação por mapas, né? Hoje em dia é tudo por GPS, né? Eu estava recentemente, estava voltando na viagem de volta
de ter levado as meninas para a faculdade, tinha um programa, né, no avião que eu estava assistindo, de sobrevivência. E ali a pessoa explicando sobre a navegação. Você sempre procura o lugar mais alto aí. Quando você sabe mais ou menos o rumo, por exemplo, se estiver em morros, você marca um ponto que é visível e aí você traça. Se de repente no vale você encontra um lago, você olha naquela mesma direção do outro lado do lago, mas dá a volta. Porém, quando chegar naquele ponto que você marcou naquela mesma direção, você continua seguindo naquela direção. O nosso problema, e o problema de muitos navegadores, é que nós não marcamos, nós confiamos em nós mesmos para lembrar qual a direção correta. Amado, sempre como cristãos, aplicando isso, nós tiramos os olhos de Jesus, sabe o quê? Começamos a dar voltas. E assim também, quando a pessoa se perde no mato, uma das coisas que mais acontece com pessoas perdidas, ficam dando voltas e andam em círculo e dão voltas e voltas e voltas e nunca saem do lugar. Como cristãos, nós temos que estar olhando para Jesus. A vida é cheia de altos e baixos, mas quanto mais nós olharmos para Jesus, mais as nossas vidas serão úteis para quê? A glória do Senhor. Para concluir, convido você, volta para aquele precioso livro, sabe qual é? Aquele primeiro onde nós iniciamos, de onde tiramos o nosso texto, chave, Efésios. Volta comigo para Efésios. E observem, no capítulo 3. Versículo 14 ao versículo 21. E com esses versículos concluo a mensagem hoje à noite. Ele diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizado e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Não temos tempo de desenvolver, mas é um texto preciosíssimo. O que eu gostaria de focar a sua atenção é que, quando a igreja unida, cada junta, cada membro exercitando-se em amor, vivendo a verdade da palavra de Deus, a Deus, glória na igreja. E ele diz: ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. O que você pede para Deus em termos do alcance da Igreja Batista Macedônia em Cássia? Você pede algo a Deus? Você dá conta de pedir algo a Deus? Sobre o que gostaria de ver Deus fazendo através dessa igreja em Cássia? Eu consigo pedir muita coisa, hein? Não seria maravilhoso se algum dia, de repente, um dos irmãos aqui estivessem, alguém talvez aconteceria assim, perguntando em uma língua estranha: você é de onde? E de vez em quando eu já tenho dado essa ilustração em nossa igreja, em Carmo do Rio Claro.
E aí tentei imitar, ficou meio engraçado, né? De repente um chinês chega, você, né, essa pessoa encontra uma pessoa da Igreja Batista Macedônia em Cássia, lá na China, e mais ou menos é Ching Chong Quing Qua. Entenderam? Eu não sei nem se é isso em chinês, né? E aí você, conhecendo a língua, você responde Chuing Quang, Quang Qua, Chuang, Yong, Yong. Aí você fala, pastor, o que é isso? Bom, deixa eu interpretar para vocês, né? Na minha mente. Isso é, olá, você é de onde? Aí a resposta é, eu sou da pequena cidade de Cássia. Você fala, pastor, o que é isso? Ah, sabe o que eu peço a Deus? Para que a igreja Macedônia em Cássia um dia envie obreiros e missionários às partes menos alcançadas no mundo, para que pessoas ouçam falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você fala, pastor, é possível? É. Mas não é só possível isso, de acordo com esse versículo, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Amado, eu encorajo você, sendo membro da igreja, pede a Deus por sua igreja, pede, mas não apenas pede, foque-se em Jesus Cristo, convida o máximo número de pessoas a virem conhecer Jesus Cristo e encoraja-os a olhar para Jesus. Por quê? A Jesus, glória na igreja, ou eu digo a Deus, glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Uma das coisas que eu tenho gostado de ver são as famílias que Deus tem abençoado aqui. Famílias lindas, preciosas. Tenho visto as crianças e olha como foi precioso, o pastor ali tocando, os irmãos cantando. Sabe quem cantou mais do que pastor Douglas, do que os irmãos que estavam aqui cantando? Sabe quem cantou melhor ainda? E eu não me lembro do nome, mas Luiz Gustavo, ele estava lá naquele banco lá e cantando de todo o coração. Eu gostei de ouvir. Sabe o quê? Estou com os meus anos de idade. Eu gostaria, daqui a 30 anos, chegar aqui e ver Luiz Gustavo com a sua família, possivelmente tocando aqui, a esposa, os filhos aqui cantando, louvando ao Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque um certo dia, anos atrás, antes até mesmo dele nascer, em 2012, Deus começou a orquestrar que o seu avô, irmão Beto, sua preciosa avó, receberam Jesus Cristo como Salvador. Seus pais perceberam que Cristo é a solução. Também confessaram Jesus Cristo. E hoje, há 30 anos, lá está Luiz Gustavo, pregando a palavra de Deus, usando os seus talentos para a honra e glória do Senhor. Amado, muitas vezes a nossa visão é, eu não estou feliz, eu estou enjoado, olha para Cristo. Ele é digno de nossas vidas.